Então, a nossa última palestra do dia vai ser a palestra 4, com o professor mestre Vitor Hugo Alves, com o tema Desenvolvendo competências empreendedoras na formação de profissionais de educação física. É bom que os temas estão todos interligados, né? Então, dá para dialogar e discutir bastante aí. Professor, o senhor tem 45 minutos, mais 15 para questionamentos, para comentários, tá? Se quiser também, a gente pode, se o senhor quiser, a gente pode abrir para perguntas durante, né? Também. Sim, por mim tranquilo. É até bom para a dinâmica da palestra, né? Dessa essa rotatividade de explanação e questionamento e contextualização. Acho que a gente consegue abordar uma lógica mais humanizada para a palestra. Perfeito. Sim. Por vocês, se for para dar início, a gente inicia. Pode iniciar, professor. Perfeito. Pode iniciar, você vai compartilhar seus slides aí, né? Eu vou compartilhar aqui, mas eu não sei se vai perder a minha tela. Deixa eu ver aqui. Um momentinho. Pode abrir como guia do Google, Chrome ou janela. Só um momento. Pronto. Todos conseguem ter acesso aí, visualizar legal. Acho que só some a minha imagem, né? Infelizmente. Só não abriu toda a tela do slide para mim. Não? Deixa eu ver. Eu posso tentar... Pode tentar tela cheia, eu acho que abre. Lá em cima, apresentação de slide, tela cheia. Aqui eu já está na apresentação do slide. Mas lá em cima. Aqui no Meet. Opa, Na hora de apresentar, para compartilhar, essa tela cheia. Eu acho que você abriu janela, né? Sim. Vou parar A janela não deixa o slide abrir da gente. Peraí, parei aqui. Tela cheia. Bem visível? Isso, só ocultar aqui embaixo essa... Isso, só que eu acho que some a minha imagem, né? Infelizmente, ou não. Mas para nós, não. Para nós fica a imagem... Perfeito. Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá, né? Vamos dar início. Primeiramente, boa noite a todos que já estão aqui nesta sexta-feira de conversação, de troca, né? De informações. É sempre bom me fazer presente, para mim é sempre uma satisfação me fazer presente nesses eventos que vem agregar com o público, tanto de cunho acadêmico quanto profissional, né? Confesso que é uma notoriedade, né, nova para me ministrar, porque acaba fazendo a correlação das minhas vivências com o meu aparato, né, teórico e prático. Então, é trazer minhas vivências para tentar direcionar e viabilizar cada vez mais a colocação no cenário, né, de atuação, no cenário profissional de todos do agrupamento de ciência da saúde, né? Bom, a nossa fala, ela tem como questão intitulada Empreendedorismo na Educação Física, né? Habilidade para o sucesso. Não gosto de muitas apresentações, vou tentar resumir um pouco para a moçada que ainda não me conhece, né? Hoje sou professor do setor Núcleo de Esporte e Saúde da Fundação para a Paz, sou professor Magistério 4, né, da SEDUC Maranhão, sou mestre pelo programa de Currículo de Gestão de Escola Básica, o PEPEB/NEB. Também sou membro há uns 3 anos do Programa de Pós-Graduação de Ciência de Esporte e Movimento, NASP, o Núcleo Olímpico, né? Pós-graduado em Atividade Física, pela Farmarte, bacharel em Educação Física e graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Pará. Depois eu posso estar compartilhando esse material
caso alguém queira acessar o meu Lattes para pegar algumas publicações, alguns artigos que a gente acaba produzindo, discutindo em diversos aspectos, porém sempre correlacionando aí a área do desporto e da saúde. E não podemos falar de desporto e saúde sem associarmos a colocação e o posicionamento do profissional de educação física, né, como nós vamos discutir, no cenário contemporâneo. Bom, quando falamos de empreendedorismo, eu vou trazer algumas situações aqui pessoais, algumas colocações, para que a gente deixe essa dinâmica aqui. E, infelizmente, eu não consigo visualizar as questões aqui, caso haja, né, esse diálogo, essa conversação de questionamento, mas vocês podem ligar o microfone tranquilamente, a gente vai conversando aqui, dialogando, vai ser bem interessante. Então, quando nós falamos de empreendedorismo, eu trouxe essa nomenclatura de futura educação física, porque a educação física nos embaseia no cenário de reciclagem e ressignificação. Então, a nível de conceituação, né, a educação física abre portas para novas oportunidades e autonomia profissional. Vamos discutir isso mais lá à frente. Profissionais que podem criar os seus próprios serviços e impactar positivamente a saúde das pessoas. Então, quando nós discutimos essa situação, nós somos percursores da saúde. Isso aí todo mundo já entende, e outras referências bibliográficas vêm fomentando essa discussão. No entanto, é muito válida a questão de que nós temos essa obrigação e essa colocação de como atuar, né? Como nos propagar como profissional da saúde, né? A partir do princípio do seu nicho de atuação, do seu público, até mesmo da sua afinidade. Nós sabemos que quando o acadêmico, assim como todos nós já fomos, nós profissionais hoje já fomos acadêmicos, você se reintegra, se você se insere no curso de educação física pela afinidade da área. Dificilmente as pessoas acabam se inserindo como posso falar, porque é uma segunda opção, ou é o curso que sobrou, e sim pela afinidade, seja pelo esporte, seja pelo cuidado, seja pelas áreas aquáticas, seja pelas artes marciais, enfim. Você busca educação física pela afinidade. Porém, como até discuti hoje no podcast pela manhã com o professor, né, professor Ricardo, que você precisa se encontrar dentro da educação física. E esse encontrar é um caminho que você traça nesse período, né, de estudos, de estágios, de vivências, de troca de informações, de coleta de dados, de vivências, né? E com isso, a gente entende que como o nosso curso é uma questão ampla, podemos dizer dessa maneira, uma questão ampla, tanto pela atuação da licenciatura com o bacharelado, e algumas situações há essa complementação já de forma casada, que é a licenciatura plena. Os profissionais mais antigos, que já têm essa formação, muitos buscam ressignificar, e a gente tem que ter a notoriedade de que o mercado-chefe da educação física, né, ou é a escola ou é a academia. Por isso que eu trago algumas situações aqui, desculpa, que a atuação ela pode sim e deve ser além da academia, né? Então nós temos alguns 3 elementos que eu posso discutir com vocês aqui sobre a questão do personal training, né, o wellness corporativo e os startups. O personal training é atendimento individualizado e focado nos objetivos do cliente, e esse personal training é uma gama, é uma bolha muito grande, um grupamento de profissionais muito grande que, felizmente e infelizmente, acabam entregando, muitas das vezes, um bom serviço, né? Porém, alguns serviços se destacam mais do que os outros. Muitos pelos anos de mercado, muitos pela sua metodologia, muitos pela atenção que é dada ao paciente, ao aluno, e muitos se destacam pelo fato de se reinventar no mercado, que é onde o profissional tem que acompanhar as atualizações contemporâneas, né? Como se nós podemos discutir aqui, como se despertasse aquele start e ver que você não pode ficar parado no tempo, senão automaticamente você vai ficar, né, de maneira, não vou dizer de uma forma mais desmerecida,
mas uma maneira mais excluída do mercado se você não se atualiza e não se recicla com as inovações, com as metodologias, com você não está, né, de certa forma, atualizado. Quando nós discutimos sobre o wellness corporativo, a gente acaba tendo uma singela abordagem um pouco mais ampla, né, que vai ser a questão da promoção de saúde e o bem-estar nas empresas. É uma área onde ela é pouco expandida, né, que é a questão da saúde ocupacional, a ginástica laboral, porém o mercado ele tem necessidade, ainda que, em algumas ocasiões, isso aí pode gerar até uma discussão interessante aqui, o mercado talvez ele não consiga ressarcir de maneira eficiente esse profissional de educação física dentro dessas grandes empresas. Eu, particularmente, Vitor Hugo Monteiro Alves, quando abordamos e quando já tive vivência dentro da saúde ocupacional nas grandes empresas, por exemplo, né, acredito e vivenciei uma notoriedade minimalista, né? Um grupo muito grande de pessoas com especificidades particulares, individualidade biológica, rotinas diferentes, vivências diferentes. Então, necessita daquele olhar mais atencioso, necessita daquela promoção de saúde individualizada, porém, existe ali uma carga horária minimalista, né? Nós temos aí grandes grupos de empresas que atuam na saúde ocupacional com 8 horas mensais. Imagina 8 horas mensais de atendimento, de programas de mobilidade, de estabilidade, prevenção e lesão por esforço positivo, uma carga horária de 8 horas mensais de tratamento, sendo que geralmente a carga horária diária deste servidor, deste empregado, né, é uma carga horária de 8 horas diárias. Então, não há essa compensação. Por isso, infelizmente, é um mercado que ele é pouco difundido, mas há, claro, profissionais que se integram nisso. Isso aí a gente pode... lembrando que eu estou falando aqui, vocês podem... Eu não estou vendo vocês, então vocês podem levantar o microfone, entrar aqui em questionamento. Para mim vai ser sempre interessante. Professor, pode ficar tranquilo que se tiver pergunta aqui, a gente está vendo e já te avisa. Perfeito, porque a minha visão aqui só está de slide. Tá certo. Eu estou falando por slide, eu fico meio computadorizado. Tá certo. Em pleno cenário de inteligência artificial, enfim. Bom, a terceira tópico, a gente pode estar abrindo um leque sobre os startups, que é criando soluções inovadoras para o mercado fitness. E essas soluções inovadoras, aí já é uma tecla bem atual, uma tecla muito batida, que inclusive é o meu objeto de pesquisa, foi meu objeto de pesquisa no campo de mestrado e pretendo levar adiante no doutorado, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, que há anos atrás eram chamadas as TICs, que ainda há hoje em dia nos acervos bibliográficos, são as tecnologias de informação e comunicação. As tecnologias digitais de informação e comunicação, né, têm o seu poder, a sua potencialidade cada vez mais imersas no nosso dia a dia. Hoje em dia, né, dentro do cenário fitness, há uma gama e um apreço muito grande pelas tecnologias vestíveis, que vão ser os smartwatches, os wearables, que o profissional de saúde convive, né, no seu dia a dia e acaba otimizando ou o serviço ou otimizando o tempo, né? E se torna automaticamente um dispositivo inovador para aquele paciente, né? Eu vou citar aqui um relato de experiência que, como eu falei para vocês, eu atuo nos dois campos, nesse setor no bacharelado, né? E a questão dos aplicativos de análise postural, por exemplo, não são tão acessíveis para a comunidade. Assim também como não são muito acessíveis para os profissionais que não têm esse conhecimento, né, de médio avançado notoriedade. Então, numa experiência que eu vou compartilhar para vocês, eu tive vamos dizer assim, a brilhante ideia de utilizar o efeito bumerangue do Instagram, quem conhece das redes sociais, que é o efeito loop, de vai e volta, como um avaliador postural dentro de sala de aula no ensino médio.
Então, aquilo ali foi como nós estamos discutindo, foi uma solução inovadora, porque os alunos não tinham esse conhecimento, muito menos na análise postural, muito menos que existia aplicativos com essa eficiência, com essa eficácia. Apresentei os aplicativos, né, como o Apex, OnForm, o MyJump, né, deixa eu ver um outro, o Knovia. Então, são aplicativos que eu detinha de conhecimento, porém não era de fácil acessibilidade para os alunos. Porém, no Instagram, todos os alunos ali, né, faz a sua foto, faz o seu bumerangue, posta nas redes sociais, mas tinham o entendimento que o bumerangue era somente para, né, para promover a sua autoimagem frente às redes sociais e não como um cuidado, como cuidado da sua autoimagem, que seria de uma avaliação de nível de encurtamento, né? Como estudo de campo, a gente levou os alunos para fazer uma avaliação com o corpo da escola, então foi uma sacada muito interessante. Pretendo validar essa informação, essa metodologia para o cenário atual de maneira mais dinâmica, né? Então, foi a opção que eu tive de trazer as tecnologias digitais para dentro do cenário escolar, tecnologias digitais com análise postural, cenário do bacharelado, trazendo esse dispositivo para dentro do cenário escolar como um potencializador nas aulas de educação física. Vocês verem a correlação e aonde os extremos que eu fui buscar. Depois a gente pode discutir mais sobre isso. Bom, então, falando de inovação, né, uma inovação contínua, essencial, trouxe alguns pontos aqui que a gente pode discutir, que é a questão, né, de adaptar as soluções para diversos públicos e necessidades. Hoje pela manhã eu tive dialogando com o professor Ricardo sobre a adaptação ao meio em que se vive, né? Eu vou dar aqui um outro relato de experiência, a Cunho e a Fim de Empreendedorismo, que quando eu criei o meu estúdio, eu fomentei toda a proposta para um público, que era o público de performance esportiva. Quem não conhece, eu fui o fundador da Profit Performance em Saúde, aqui em Castanhal, e a proposta metodológica era para fins de performance esportiva. Também esportivo, público de alta endurance, né? Só que após alguns estudos de mercado e ver que a demanda da cidade de Castanhal, né, não iria abraçar a metodologia, para não perder o empreendimento, eu tive que me adaptar às necessidades da cidade e o público que pedia pelo meu serviço. Então, foi onde eu me ressignifiquei, me adaptei com o público e saí da performance esportiva para vir trabalhar com reabilitação funcional. Foi um start rápido, deu super certo. Infelizmente, Castanhal ainda está escasso, né, desse profissional que atua nessa área, porque hoje eu já estou nas áreas mais extremas. Porém, esse start eu acabei despertando de maneira antecipada, que é o caso do ponto 2 aí, que você antecipa as tendências do mercado para se destacar. Então, você sempre está um passo à frente para você conseguir relocar suas metodologias e abarganhar o mercado e você automaticamente ser bem remunerado por isso. Ponto 3 não é um ponto bem discutível, porque fala sobre investimento em novas tecnologias e metodologias sempre. Discuti também pela manhã no podcast que não necessariamente para você empreender, abrir o seu próprio negócio, você precisa de um extremo investimento. Se você investe na sua metodologia, automaticamente a sua metodologia, a partir do feedback dos seus alunos, dos seus pacientes, ela tende a trazer, né, você consegue ter fazer esse mapeamento. Será que a minha metodologia está sendo adequada com o público? Será que eu estou sendo diferencial do mercado? Será que eu estou sendo mais um aplicando e replicando as mesmas didáticas de aula me inserindo de maneira mais imersiva na bolha de profissionais que detêm da capacidade de promover os mesmos serviços, né? Então, quando eu iniciei a Profit, eu preferi investir na minha metodologia, porque eu não tinha fins, né? Um bom capital para investir. Então,
Com o passar do tempo, coletando os feedbacks, ganhando expansão na cidade, automaticamente eu fui investindo, né, em aplicativos de avaliação física, aplicativos de avaliação postural, aplicativo de mensuração de força exponencial, e aí foi devagar, cada ano após ano. Tranquilo? Se estiver falando muito rápido, alguém me dá um beliscão aí, tranquilo? Bom, e aí a gente acaba fazendo esse estudo e traçando duas situações: estratégia e inovação. A nível de conceito, a visão estratégica ela permite você identificar as oportunidades. Até aí, beleza. E a inovação ela cria soluções para novos desafios. Empreendedores transformam ideias em realidade no mercado. Hoje o professor Ricardo me fez um questionamento e onde eu precisaria propor, direcionar qual nicho o profissional, o acadêmico ou o recém-formado precisa, né, se encaixar para ter logo ali uma ascensão no mercado. Voltando à nossa fala inicial, eu comentei sobre afinidade e bato nessa tecla de estudo de perímetro ou mapeamento de público. É o profissional ser estratégico para saber o público que ele vai abordar e como ele será ressarcido. Opa, alguém entrou no microfone? Dúvidas? Eu tenho só uma pergunta, inclusive eu acho que você vai falar sobre isso já, mas é só para ajudar, inclusive, no desenvolvimento da palestra, em relação a... Você abriu a Profitness, certo? Isso. Claro. Eu não sei, eu acho que não tenho essa informação sobre as franquias, né, de academia lá em Castanhal, né? Eu queria entender como você vê a academia, né, de bairro, digamos assim, quando ela é comparada à franquia, ela perde muito ou não perde? Porque, assim, vendo a pergunta de primeira, né, parece que, lógico que perde. Só que eu faço parte de uma academia de franquia, já fiz de bairro, e eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não abrem mão da academia de bairro, né? Que gosta, tem um senso ali de comunidade, é algo bem mais familiar e tudo mais. Então, não sei se você teve essa experiência de competir, né, com uma franquia ou uma outra também, talvez de outro nesse mesmo segmento, né? E como foi essa visão estratégica, se teve que competir ou não, mas se não teve, como é que você vê da mesma forma, né? Essa competição? Perfeita colocação. É, é até uma discussão meio polêmica, né, quando a gente vem abordar setores de empreendedorismo de outras pessoas, de terceiros, né? Vou falar a nível Castanhal, que é uma cidade metropolitana, que tem um público grande. E as academias de bairro, ela acaba fornecendo esse inchaço, né? A gente acaba brincando aqui na cidade, junto com outros profissionais, que a cada 5 quadras tem uma academia de bairro. E as grandes academias, franquias, começaram a se instalar em Castanhal agora a partir do potencial que a cidade vem empenhando enquanto a isso. E se nós formos pegar aí uma situação, não vou dizer desconexa, uma situação conexa, o serviço que, a minha visão, tá, particular, o serviço que as academias de rede, as academias de franquia, teoricamente oferece é o mesmo que a academia de bairro. Até aí a gente pode discutir. Só que existe as prateleiras, né? Existe a biomecânica de uma máquina, o conforto de uma outra academia, a mão de obra de uma outra academia, né? Eu e a Profit, nós não sentimos esse impacto, né, aqui em Castanhal, porque nós não tínhamos, não vou dizer concorrente. Como é uma área isolada a nível de metodologia, digo área isolada porque eu costumo falar até mesmo nos meus cursos que é uma área chata de se trabalhar, a reabilitação funcional, e muitas das pessoas se prendem à atuação do fisioterapeuta, que não deixa de ser super importante, né? Então, acaba despertando esse interesse nas pessoas quando vai buscar formação em atuar numa prática
isolada, porém, né, pela complexidade, acabam trazendo as suas metodologias para as academias. Até comentei hoje no podcast, quando um profissional de educação física, quando ele tem um bom entendimento sobre mobilidade, estabilidade, nível de prevenção de lesão, e ele leva essa metodologia que ele aprendeu em um curso, por exemplo, se ele leva essa metodologia para academia de bairro e para academia em franquias, automaticamente o público das academias são diferentes, automaticamente ele vai chamar uma maior atenção nas redes de academia, porque é um público que ele se comunica mais com os públicos de fora. Você entra não vou citar aqui nomes, tá? Você entra no Instagram, você vê as pessoas em vários setores do Brasil, do mundo, né, executando programas de atividades específicos, programas de treinamento individualizados, que quando esse profissional leva essa metodologia para a academia de bairro, ele tanto é questionado, quanto muitas das vezes ele ainda é atacado por invencionismo, deixa eu ver uma outra palavra que coloca... O pessoal fala de charlatão, né? Exatamente. Eu passei por isso, né? Eu iniciei minha atuação numa academia de bairro, em 2019, e vi que era aquela rotina, era aquele 3 de 10, 4 de 12, aquele treino ABCD, aquele treino ABC, que toda academia de bairro oferece. Assim como na iniciação, também toda academia de rede oferece. E aí, que eu comentei hoje no podcast, é aonde o profissional precisa se reinventar para não ficar naquela bolha. E buscar um destaque a mais, não na ideia de ser charlatão, ter amparo, ter aporte teórico, né, capacitações, cursos para administrar aquela demanda que ele consegue oferecer tanto na academia de bairro, quanto na academia de franquia, quanto nos condomínios da elite, da comunidade elite, quanto nos centros de treinamento, enfim. É como se pudesse falar, que é o pilar do seu atendimento. Você ter sua metodologia formada que se aplica em vários ambientes e vários públicos. Entendido? Sim. Só ainda nesse assunto, bem rapidinho, você falou sobre essa questão, né, da biomecânica, das máquinas e tudo mais. Eu senti, eu estou numa academia de franquia, né, e eu senti muita dificuldade na biomecânica das máquinas, porque parece que elas não foram feitas para as pessoas de tamanho padrão, né? Mulher 1,60, homem 1,70. Parece que foi feito para gente de 180 para cima. Então, 1,80 para cima. Então, assim, eu senti essa dificuldade realmente, né? Mas, assim, compensação em outra que eu já treinei também era super tranquilo, né? Então, tem muito essa diferença das biomecânicas, realmente, das franquias, até mesmo da academia de bairro, né? A questão também da nossa metodologia, né? Eu trabalhei numa academia de bairro como personal e franquia, e eu vi também a diferença, às vezes você usar, até o que a moça estava mostrando ainda há pouco para a gente, aquele aparelho oxímetro, né? Você usar um oxímetro, um frequencímetro, até mesmo aquela pistola de massagem, nossa, parece assim que realmente o pessoal te vê de outra forma. E eu acho que tem também realmente essa dificuldade, mas nas duas academias, quando você vai colocar essa metodologia, porque assim como na academia de bairro tem essa metodologia de 3 de 10 a 12, 4 de 15, mas na franquia é aquela ficha que parece uma nota fiscal, né? Do seu treino. É verdade. E realmente é difícil aplicar. E hoje eu vejo que o profissional que está lá na academia da franquia usa aquilo, e não está errado, como uma vitrine, né? Porque ele vai mesmo para captar alunos de personal e ter outros alunos por fora, né? Então, realmente, eu acho que cada uma oferece o que tem de melhor, mas a de bairro ela vai ter aquele aspecto familiar de sempre, né? Sim. É só nós pensarmos que
Independente da academia, seja uma rede franqueada, uma grande rede franqueada, quanto a academia de bairro, o investimento do empreendedor, o investimento do dono, ele não é na mão de obra, muitas das vezes, não é no corpo docente, Exatamente. no corpo de estagiários, é em máquinas, né? As academias de bairro mesmo, a gente vê que a cada 2, 3 meses traz máquinas, às vezes tem a mesma máquina, 4, 5 máquinas, porque quer acompanhar o andamento das academias de rede. Então, ganha nesse quantitativo de máquinas e, infelizmente, perde no quantitativo da mão de obra. Né? Então, nós pegarmos aqui a discussão para as grandes academias de rede, nós temos um quantitativo gigantesco de máquinas técnicas e um quantitativo minimalista de mão de obra. Às vezes você pega aí, não vou citar nomes, né, que nós estamos aqui no simpósio, você pega uma grande rede de academia, que vai ter grande rede de academia, um grande espaço de academia, vai ter de 2, 3 professores para atender ali um universo populacional de 150, 200 pessoas ativos ao mesmo tempo. E aí os grandes profissionais, os estrategistas, né, quando se instala uma franquia, principalmente em cidades interioranas, entram, né, e se inserem nessa academia com uma visão estratégica, como você falou, de captação de aluno e paciente, e automaticamente retira-se e continua nas grandes redes aplicando essa metodologia. Às vezes tem um professor para 5 estagiários, né? Dentro do salão. Mas é isso. Tranquilo? Tranquilo. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui para frente. O professor Éder levantou a mão. Opa. Boa noite aí, Vitor Hugo. Parabéns aí pela palestra. Pelo convite aceito aí, né? Cara, é aquela coisa, as grandes academias, né? Elas ganham na quantidade de máquina e não se interessam com a qualidade, né, dos bons profissionais. É isso que você falou. Às vezes tem 1, 2, no máximo 3, para trabalhar num salão para 200, 300 pessoas, né? E o questionamento dos clientes é que eles se sentem abandonados. E aí que surge a figura do personal externo, né? Para poder minimizar essa ausência do profissional direto da academia de grandes franquias. E aí, por um outro lado, que eles dá cobro do profissional, além do aluno, o cliente já pagar a sua matrícula, mas eles botam lá uma taxa do personal externo e botam um uniforme, que isso já deu problema, né? Em algumas academias já até retiraram o uniforme, porque os profissionais usavam o uniforme, batiam foto, filmavam, e foram para o Ministério do Trabalho e comprovaram que eles atuavam como um profissional da academia, sem carteira assinada. Isso deu problema. Agora eles estão mais espertos, eles colocaram o personal trainer atrás. Não, mas tem que botar externo, só personal, né? E não exigir o uniforme da empresa, porque se exigir, tá aqui, olha, usava o uniforme da academia. Isso para a justiça são provas de fatos, né? E isso me preocupa, sabe, Vitor, que eu moro na Anideua, cara, aqui só tinha academia de bairro, nos últimos 3 anos, já chegou para mais de 6 marcas das grandes academias, e assim, contratando aí, tipo armazém, às vezes, coisa que era um supermercado grande virou academia. Aí tu vai lá ver, poucos profissionais, um monte de aluno e um monte de estagiário. Aí vai conversando com não, sou personal externo e tal. Então, dá aquela coisa lá, não, nós temos bastante profissionais que atendem, não é. Da academia não é, são personagens externos. Então aí, essas academias grandes, como estúdiozinho pequeno, que você tem a sua metodologia, né? Você tem a forma de atender o cliente, né? De uma forma bem confortável. Eu acho que é um caminho para a sobrevivência das academias, né? De bairro, porque se você não tiver ser diferente da academia da franquia, pode fechar. Né? Tem que ter um diferencial. A questão, professor Éder, a gente acaba dizendo que tem pessoas que discutem que dinheiro não traz felicidade demais, né?
A questão é que você sendo um bom profissional, com uma boa metodologia, infelizmente você não vai querer estar nas academias de bairro, porque é um público diferente, é um público que não vai pagar a sua hora-aula esperada, né? A gente vê uma divergência muito grande, não do público externo, né? O público externo que tem as suas divergências aí de valores a pagar na hora-aula. Mas a nível de grandes empreendedores, a hora-aula às vezes acaba sendo a mesma. Às vezes a academia de bairro está pagando 10 e a rede está pagando 8. Né? E aí você entra com a sua estratégia para captar o aluno para ganhar ali, falando na média aqui em Caxinhal, para ganhar 40, 35, 40 reais de média em hora-aula. Então você quintuplicou o seu faturamento, né? E aí você acaba tendo um inchaço muito grande, né? De carga horária, acaba não tendo o seu próprio tempo aí para viver e vivenciar as coisas que a vida acaba proporcionando, justamente porque você ficou preso naquele, como já falei mais 3 vezes, quando você ficou preso naquela bolha, né? Então, é necessário você se destacar para você automaticamente supervalorizar o seu ressarcimento, né? Essa discussão que a gente abriu aqui agora, até tem alguns pontos aqui nesse nosso slide, onde fala sobre a identificação das oportunidades, né? Pesquisar as tendências de saúde para identificar necessidades, analisar a concorrência e encontrar os nichos no mercados inexplorados. Essa palavra aí é uma palavra-chave, principalmente no campo da educação física, porque é um campo muito amplo, até aí todo mundo sabe. Quando eu digo muito amplo, é muito amplo de verdade, né? Hoje, por exemplo, eu tô na docência, né, nível superior, tô na docência a nível magistério, né, nível ensino médio, e tô atuando como bacharelado, né, em 7 programas de modalidades diferentes. Então, se parar para pensar, eu estou atuando em 9 segmentos diferentes, né? Só que são segmentos que já são muito explorados, né? Treinamento funcional, ginástica, natação, deixa eu ver mais, esportes coletivos, como futsal, vôlei, e aí eu acabo criando alguns programas de reabilitação funcional, porque é o meu nicho que eu gosto de atuar, né? Então, o profissional ele precisa buscar esse mercado inexplorado. Claro, buscando ali não vou dizer seu conforto, né? Mas que você tenha ali uma boa relação com o seu estado mental, né? Estado de saúde mental, porque às vezes todos nós aqui já passamos por isso, quando você sai recém-formado, você abarganha ali o mundo com as pernas e acaba não podendo propor ali um bom serviço nos ambientes que você está. Quando você não propõe esse bom serviço, né, você precisa, como diz o terceiro ponto aqui, de coletar o feedback do seu cliente, do seu paciente, para ver, né, ali fazer uma misturação de 0 a 10, qual é a sua nota. Eu acabo brincando nessa teoria aí, desse feedback. Hoje em dia, né, eu acho que eu atendo 3 alunos personagens, que é os horários que eu consigo, porque também eu já priorizo um pouco mais, né, meu mundo aqui acadêmico, né? São alunos bem, bem antigos. Então, eu estou no mercado bem amplo, só que no mercado inexplorado eu tive que me retirar por conta de outras demandas. E, infelizmente, trazendo para cá, para Castanhal, o mercado que eu estava explorando, hoje em dia, ele continua inexplorado. Para ver como as coisas. Desde 2020. Hoje, se você pesquisar, fazer uma pesquisa breve em Castanhal, hoje ninguém atua com reabilitação funcional. As pessoas confundem o circuito funcional com uma performance esportiva, que não é a mesma coisa. São vertentes diferentes, são aplicabilidades diferentes, só que a nível de venda, a nível de comércio, né, as pessoas acabam fazendo aí esse leilão de metodologias. Tranquilo? Vou dar seguimento. Acho que aqui nós discutimos um pouco sobre soluções inovadoras e a criação de programas de treinos personalizados com tecnologias e aplicativos. Aí eu trago novamente a alçada da nossa conversação aqui para os campos das tecnologias digitais, né? Hoje em dia é um mercado muito forte,
que já está aqui no segundo ponto, é a consultoria online, a nível do fitness, né? E as pessoas, elas estão investindo bastante o seu tempo e bastante a sua mão de obra no consultoria online. Eu, particularmente, né, não consigo vender consultoria online. Até comentei isso com o professor Ricardo hoje de manhã no podcast, por eu ter esse atendimento bem humanizado, né, bem restrito, bem específico, acostumado a trabalhar com reabilitação, então eu sou muito detalhista, não dizendo que os programas de consultoria online são uma balela, jamais dizendo isso, mas para minha metodologia não se aplica, né? Quem sabe, não vou dizer nunca, que nunca é uma palavra muito forte, mas quem sabe mais adiante eu cria aí um e-book, né, de movimentos terapêuticos que a pessoa consiga suavizar suas dores em casa, porque nós sabemos que a rotina do brasileiro ela é muito puxada. Então, se nós conseguirmos otimizar tempo e sanar o problema da comunidade, a gente consegue dar uma guinada no mercado, né? E nesse mercado digital hoje, como ele tem uma crescente muito grande, existe uma ferramenta, a gente vai discutir lá na frente, até discutir hoje no podcast, chamada tráfego pago. O tráfego pago você consegue aí expandir não só a sua localidade, não só a sua região, mas numa magnitude mais expansiva, né? Você consegue vender o seu produto, vender a sua metodologia em locais até mesmo que você nunca pisou, né? Eu conheço aqui vários profissionais que então, assim, deram uma guinada legal, estão numa prateleira bem acima pela consultoria online, né? Programa de treinamentos vendido para a Indonésia, para o Canadá, né, para a África do Sul, e a gente conversa muito e aí já deram esse toque, pô, Vitor, você podia dar uma expandir, criar os teus e-books, e isso hoje é uma situação que se reinventou na internet a partir dos avanços tecnológicos. Dentro disso, o terceiro ponto aqui, que eu já bato nessa tecla aí há uns 4, 5 anos mais ou menos, que é desenvolver eventos esportivos e temáticos diferenciados na sua comunidade. Talvez o diferenciado seja uma palavra que acaba me deixando muito soberbo, então não gosto de discutir ela não, mas eu sempre busco propagar informação para a comunidade. Quando eu falo comunidade, eu falo da comunidade, né, acadêmica, tanto dos graduandos quanto dos profissionais, né, sempre estou ofertando cursos que atualizem esse público que vem buscar informação até mim, né, e que saia da curva, que diferencie do seu âmbito de trabalho, diferencie a sua metodologia, né? Hoje eu comentei no podcast. Início de 2021, eu fiz uma certificação do professor Alex Souto, o professor doutor Alex Souto Maior, quem talvez alguém conheça, ele tem uma certificação SMPPL, que é Souto Maior Performance e Prevenção de Lesões. Então, ali foi o meu start, né? Eu utilizei da metodologia dele de maneira mentoranda para o meu nicho de atuação, né? Então, eu vi que quanto mais específico eu conseguiria atuar, automaticamente maior seria a supervalorização do meu estado de posição profissional, né? Você ser aquela referência daquela determinada área, naquele determinado setor ali, populacional. Então, aí, é sempre bom buscar, né, como posso falar para vocês, essas questões, essas formações ramificadas que andam paralelas ao curso. Porque, infelizmente, hoje as instituições, independente se for pública ou instituições particulares, ela oferece um subsídio ali de 30%, 40% para a formação do bom profissional. Se você estagnar, né, com aquele aprendizado, não vou dizer básico, mas nem também vou dizer superficial, mas um aprendizado regular, você acaba sendo, infelizmente, mais um profissional regular, né? Então, eu trago sempre essa discussão nos meus cursos e tento promover às pessoas esse entendimento de diferenciação. Estou falando muito rápido, alguém tem alguma colocação, qualquer coisa é só ligar o microfone, beleza? Não, está ótimo. Vamos só cuidado com o tempo agora, que nós estamos já nos minutos de debate final. Show, vamos
Bom, aqui é uma questão de mais de notoriedade, tá? Gestão de lideranças essenciais. Alguns profissionais de educação física precisam gerir projetos, equipes e clientes. A liderança eficaz ela garante desenvolvimento e estabilidade. E desenvolver essas habilidades é crucial para o sucesso, que é mais uma questão de toque ou direcionamento, né? E aqui existe uma tecla muito batida, que é a administração, né? Planejamento detalhado, execução eficaz, monitoramento constante. São três segmentos, três vertentes que faz, né, do profissional ser aquele destaque, ser aquele diferencial no âmbito que ele atua ou no grupo que ele faz parte. Às vezes você tem uma metodologia, mas você acha que essa metodologia é muito diferente de onde você está atuando. Mas será que a sua metodologia está errada ou você está querendo se integrar ao mesmo grupo de mesmas metodologias? Ou você busca se inserir no grupo, ou você traz o grupo para se inserir com você. Essa é a minha visão, é a minha notoriedade. Às vezes discutível, mas muitas das vezes que eu direciono os meus alunos acabam, graças a Deus, super dando certo. É buscar ser o diferente para automaticamente ser valorizado e ser destaque onde você está atuando. Em aquele de liderança, a comunicação clara, incentivo à autonomia e o reconhecimento automaticamente da valorização do esforço e conquistas. Bom, essa questão do marketing, comunicação e marketing, nós acabamos abordando, e era onde eu iria discutir aqui, sobre o tráfego pago, né? Onde divulgar o seu trabalho é crucial para o sucesso. Né? Construir uma marca pessoal forte, ela atrai cliente. Eu bati um pouco a cabeça no início com isso, né? A gente sabe que tem que haver essa diferenciação, né, do público que você aborda, das suas redes sociais, principalmente. Tem pessoas que criam redes sociais para vender a sua autoimagem, vender o seu produto. Tem pessoas que utilizam as suas redes sociais para, né, somente promover ali os seus momentos, mas não há conexão nas suas redes sociais quando você traz uma vivência, né, social e você traz ali uma vivência profissional. Então, acaba confundindo o cliente que busca o seu serviço. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma rede social voltada para minhas coisas e uma rede social voltada, né, não para captação de clientes, mas para promoção, né, das minhas questões profissionais, publicação de artigos, divulgação de curso. Então, é saber diferenciar as suas redes, automaticamente você vai saber qual público você está atingindo e automaticamente você vai estar captando o público que você espera, né? Estratégia de divulgação, a gente já entende muitas das vezes, né? Utilização de redes sociais, participação de eventos, né? Formações, de workshops, fazer network, né? E quando você quer construir autoridade em educação física, você precisa ser relevante, né? Não necessariamente publicar muitos artigos, né? Mas ter também essa vivência, ter o seu conteúdo para as pessoas entenderem que você tem aporte teórico daquilo que você fala, você tem soberania daquilo que você aplica, isso é super importante e relevante. Opa, perdão. Tranquilo? Fechando nosso raciocínio, a chave para a reinvenção, eu costumo dizer que é a resiliência, né? Aí a capacidade de superar os desafios. Então, no empreendedorismo, ela permite você aprender com seus erros, isso aí, acho que todo empreendedor tem uma história para contar sobre isso, e a reinvenção constante, ela garante a relevância profissional. Infelizmente, a gente sabe que o mercado de trabalho é muito disputado, então você precisa fazer o seu melhor, fazer o seu diferencial para você estar enquadrado, né, e ser relevante naquilo que você faz. Esse aqui foi algum nosso resumo dos principais pontos abordados, certo? Não sei se eu extrapolei o tempo. Deixa eu Não, ver. foi ótimo você. Deu certinho. Sim, Deixa eu parar aqui, que ficou 35 mil telas agora aqui. Peraí. Pronto. E obrigada aí, pelo. nada. Queria aqui agradecer, né, a oportunidade, tanto do podcast, quanto dessa troca aqui
de informação, de conversa, né? Sempre que puder, estou à disposição. É um prazer conversar, né, sobre os temas que nós abordamos e vivenciamos diariamente. Obrigada, professor, pelo seu tempo, por ter respeitado o tempo, deu certinho aqui no nosso horário. Queria agradecer em nome da GPS, da ENEAP, né, o nosso podcast também acadêmico. Na quarta-feira, acho que já fica no ar, né, professor? A gente vai mandar, pelo menos até na quarta-feira. É isso, professor. Se alguém tiver algum comentário, acho que não, que a gente conversou bastante, né, durante... Eu queria destacar, mais uma vez, o conteúdo que ele apresentou, né? Muito interessante, muito bom para a reflexão dos acadêmicos, dos profissionais, em relação a essa proceder à visibilidade, eu acho que é importante, você colocou muito bem, quando se fala de eventos, workshop, é muito interessante. Às vezes, eu sou procurado para me dar, que dê sugestão do que deve fazer. Desculpa, eu não tenho dinheiro para fazer um tráfego pago e tudo, mas às vezes, como em muitas aulas que eu já ministrei pelo interior, eu dizia para eles, façam um aulão, chame a comunidade no sábado, as pessoas verem o que você tem a oferecer. Você não vai gastar nada. Por exemplo, no interior, você tem os igarapés para você dar uma aula de natação, e todo mundo vai igarapé. E nós fizemos essa experiência com uma turma lá e levamos quase 40 crianças. E as crianças diziam que queriam aula de natação, preferiam fazer no igarapé do que na piscina, a cidade só tinha 1 ou 2 piscinas. Então, às vezes, as pessoas querem buscar uma inovação, um custo elevado, quando em volta dele está ali. Faça uma caminhada, na caminhada faça a verificação de pressão, de frequência cardíaca, mostra que você tem conhecimento. Então, são essas coisas que as pessoas, às vezes, se pautam na tecnologia que está hoje, achando que tudo tem que ser o que a internet diz. Né? Eu sou defensor da internet, sim, mas eu não sou defensor dos seguidores cegos. Tem gente que tem milhões de seguidores e não vale o que come. E as pessoas estão seguindo. Né? Quando, na realidade, você pode fazer um trabalho... você quer ter 2 milhões de clientes? Você só precisa ter 100. 100 vai te dar um sustento maravilhoso. Então, é isso que eu tenho lutado, tenho mostrado. Agora, você quer realmente ser um unicórnio? Aí tudo bem, nós estamos falando de $1 bilhão. Aí você vai ter que ter muita coisa para conquistar. Mas é esse o foco. Não vai conseguir nem $1 bilhão e não vai conseguir nem R$1.000. Né? Então, pé no chão, veja as alternativas, você colocou muito bem, qual é o nicho, o que é que eu tenho competência, planeje e vá dentro das suas possibilidades. Né? No podcast final de hoje, eu fiz um desafio para o professor Célio, ele me falou que tem mais de 100 assessorias na Grande Belém. Eu falei, tá bom, vamos fazer um evento só de assessoria, vamos ver quem vem. Quem quiser vir, vem. Mostra seu produto, ainda vou casar com uma feira de empreendedorismo. Cada um mostrar o que tem. Pronto. Ali, cada um vai vender o seu peixe para os estudantes, para profissionais. Quem sabe o cara vai arranjar um bom emprego ali, um trabalho, uma inovação, né? Então é isso. Muito satisfeito com as suas 2 participações, professor. Muito obrigado. Nada, eu agradeço, professor. Obrigada, professor. Eu vou parar aqui a gravação, só um minuto.